Começo o meu pronunciamento nessa quarta-feira, senhora presidente, prestando solidariedade à população dos municípios de Xanxerê e Ponte Serrada, no oeste de Catarinense, que foram atingidas no final dessa tarde de segunda-feira por um violento tornado que deixou 2 vítimas fatais e mais de 120 pessoas feridas e mais de 1.000 pessoas desabrigadas. As imagens que vimos pelos veículos de comunicação são realmente desoladoras. Muitas casas, galpões, postos de combustíveis, construções e empresas, lavouras completamente destruídas. Vídeos mostram a dimensão e a força do tornado, que provocou ventos de até 250 km por hora. E mostram também o desespero das pessoas buscando abrigo e lamentando as suas perdas. Então fica aqui o nosso registro e nós de Rondônia estamos sempre unidos para ajudar o que pudermos essas pessoas que foram atingidas de uma maneira brusca e realmente provocou muita tristeza para muita gente em Xanxerê e também em Ponte Serrada. Senadora Cira Mesa, do Senado Federal, até porque o governador de Santa Catarina é um ex-senador, Raimundo Colombo, já decretou estado de emergência e calamidade para aquela região e, da mesma forma, a mesa se solidariza com a manifestação de Vossa Excelência e endossa a manifestação também solidária que está com a situação das vítimas daquele tornado que fez tanta destruição nessa região de Santa Catarina. Muitos gaúchos moram lá, muitos catarinenses foram para a sua Rondônia, estão em Rondônia, então é a solidariedade nacional às vítimas desse tornado que destruiu 3 cidades, pelo menos. Muito bem. Nesse final de semana, visitei os municípios da região do Vale do Jamari, ouvindo as demandas da população, entregando equipamentos e obras que viabilizamos por meio de emendas ao orçamento e prestando conta do nosso mandato. No município do Rio Crespo, participei da inauguração da arquibancada e do muro do estádio municipal da cidade. Temos uma parceria muito grande com o município de Rio Crespo e trabalhamos junto com a Prefeitura, a Câmara de Vereadores e associações rurais na realização de diversas obras, como a construção de uma unidade básica de saúde, aquisição de tratores como implementos agrícolas e aquisição de veículos utilitários para apoiar os agricultores. São obras importantes para que todos possam trabalhar com mais produtividade e ter mais saúde de qualidade, de melhoria de vida individualmente e da comunidade de Cujubim, de Rio Crespo. Além do prefeito do Rio Crespo, eu de Souza, também estiveram conosco o deputado estadual Saulo Moreira e o vice-prefeito Lesão, os vereadores Jaime, Miguel, Roque, Guina e Jonaldo, o presidente da Associação dos Pecuaristas de Ariquemes, João Gomes, e o diretor municipal de esportes, Chicão, e demais secretários e a população de Rio Crespo. Em Cujubim, participei da entrega de tratores agrícolas para os agricultores de 2 associações rurais, a Associação de Produtores Rurais Sol Nascente e a Associação dos Produtores Rurais Vitória da Conquista. Além do prefeito Fábio Patrício, estiveram conosco o deputado Souza, Saulo Ramos e os presidentes das associações rurais, Robson Félix e Douglas Fernandes, o deputado estadual Saulo Moreira e os vereadores Grande, Doré, Geraldinho, Louro e Alemão. Além disso, visitamos também o terreno onde será construído o Hospital Regional de Ariquemes, obra que deverá ser iniciada nos próximos dias, uma vez que o processo licitatório já foi concluído e o governo do Estado está com o contrato pronto para emitir ordem de serviço. O hospital será construído em um terreno com quase 7.000 metros quadrados e terá cerca de 12.000 metros quadrados de área construída, com 7 andares e 140 leitos. A obra custará 35 milhões de reais e os recursos já estão assegurados pelo Ministério da Saúde, fruto de uma emenda parlamentar do Bloco de Rondônia. Tenho feito aqui no Senado e em todas as minhas atividades parlamentares uma defesa e uma atenção especial ao setor produtivo do nosso país, principalmente das pessoas empreendedoras, das pequenas, médias empresas, dos agricultores, comerciantes, industriais, enfim, das pessoas e empresas que se dedicam em prestar serviços, produzir alimentos, transportar pessoas, fabricar, vender, tudo que for necessário
precisamos em nosso lar, em nossas cidades ou em empresas. São essas pessoas que tocam a economia real, que geram riquezas e receitas para o país, que abrem oportunidades de trabalho e geram empregos e renda para os brasileiros, que dão um duro danado para que suas empresas possam ter lucro e para que possam partilhar este lucro com seus colaboradores e com toda a sociedade. Hoje estou aqui como senador da República, mas sou, antes de tudo, empresário e sei quanto é difícil ser empreendedor no Brasil, que, apesar das dificuldades, é um país de empreendedores. Muitos brasileiros têm ideias de novos negócios e as concretizam sob a forma de micro e pequenas empresas. O que hoje está muito mais simples, é verdade, mas que estamos sempre trabalhando para melhorar muito mais. Muita gente acha que são apenas as empresas grandes ou as multinacionais que fazem a economia do Brasil ir para frente, mas não é bem assim. As micro e pequenas empresas têm tido um papel fundamental para promover o crescimento econômico do Brasil. Em primeiro lugar, estes negócios ajudam a criar empregos e gerar renda para a população, sendo uma das principais causas da redução das desigualdades sociais. Segundo dados do IBGE e do SEBRAE, as empresas de pequeno porte representam 27% do PIB brasileiro e são responsáveis por pelo menos 60% dos quase 100 milhões de empregos no Brasil. Esse fenômeno se repete também no campo. No Brasil, o número de estabelecimentos rurais é de 5,2 milhões, dos quais 84% são de agricultura familiar. Em Rondônia, mais de 75 mil estabelecimentos estão enquadrados na agricultura familiar e respondem por nada menos que 74% do valor bruto da produção agropecuária do nosso Estado. É por isso que eu defendo a pequena empresa e o pequeno agricultor, porque eles representam a maior parcela da nossa economia, mas também porque são o lado mais frágil nas disputas por mercados cada vez mais concorridos da nossa economia global. São os pequenos que mais precisam de políticas públicas, de crédito bom e barato, de incentivos fiscais e de apoio do governo para continuar produzindo e gerando empregos no Brasil. Mas são também as pequenas empresas e os pequenos e médios empreendedores da agricultura que resistem mais facilmente às crises cíclicas da economia, como as micro e pequenas empresas, tanto no campo como na cidade, lidam com menor quantidade de trabalhadores, as despesas fixas são menores, elas detêm certas facilidades de crédito e no campo tributário e, por isso, conseguem resistir melhor às crises econômicas eventuais. Esses negócios são familiares, montados para refletir um crescimento de longo prazo. A empresa passa a ser a vida daquela pessoa, daquela família, e dos seus donos ou gestores costumam ser muito mais obstinados a conservar o empreendimento. Por isso, resistem com determinação às dificuldades e ajudam a economia do país nos momentos de crise. E este é um dos motivos pelo qual chamo a atenção do governo para manter os benefícios concedidos a micro e pequenas empresas e aos agricultores familiares. Em conversa que tive ontem com o vice-presidente de agronegócios e micro e pequenas empresas do Banco do Brasil, o senador Osmar Dias, antes da audiência que tivemos para discutir o crédito rural, ele me disse que estes dois segmentos, a agricultura e a micro e pequenas empresas, são os que mais estão gerando empregos e contribuindo para o desenvolvimento local, regional e do país como um todo. De cada 4 empregos que se geram no país, 3 vêm do micro e da pequena empresa. E como todos sabemos, a agricultura é quem tem mantido a balança comercial com saldo positivo, segurando o PIB e feito nossa economia crescer. E para que o Brasil possa continuar crescendo, é que o governo está lançando um programa para estimular a exportação das micro e pequenas empresas e também da agricultura familiar e do agronegócio. E para aumentar a exportação, é necessário apoiar a produção para ter o que exportar.
Então, passo a fazer algumas propostas, que são propostas das micro e pequenas empresas e dos pequenos e médios agricultores, da agricultura familiar e empresarial de Rondônia e do nosso país. Em primeiro lugar, está a manutenção do crédito. Tivemos um salto considerável do crédito na agropecuária nos últimos 10 anos, para o chamado agronegócio. A oferta de crédito passou de 27 bilhões de reais na safra 2003-2004 para 156 bilhões na safra atual 2014-2015. A evolução do crédito para a agricultura familiar também cresceu de forma exponencial, saltando de 4 bilhões em 2003 para 25 bilhões de reais na safra atual. Como vemos, não faltou dinheiro para o desenvolvimento da agricultura brasileira. O que cobramos do governo é que a oferta de crédito seja mantida. Sabemos que, nesse ano, por conta dos ajustes que precisam ser feitos em nossa economia, dificilmente teremos os mesmos patamares de juros subsidiados das safras anteriores, mas precisamos assegurar o mesmo volume de crédito, quem sabe ampliando a carência e o prazo de pagamento para compensar o aumento do juro. O governo tem que manter o subsídio do crédito rural, principalmente no PRONAF, que atende à agricultura familiar. O crédito para o custeio da pré-safra ou para a formação de capital de giro e investimento das pequenas e grandes empresas é fundamental para os níveis de produção, para que os níveis de produção sejam mantidos ou ampliados. Na agricultura, é fundamental também que o governo mantenha a política de ampliação da assistência técnica e extensão rural, para que os agricultores possam modernizar suas lavouras e aumentar a produtividade. A ampliação da infraestrutura e da logística para o escoamento da safra também é uma necessidade e venho insistindo nesse ponto já há muito tempo. A questão do crédito também é um pleito das micro e pequenas empresas. Deixo aqui meus cumprimentos ao presidente do Sindicato das Micro e Pequenas Empresas de Rondônia, Leonardo Sobral, com quem trabalhamos juntos para estimular o setor e a economia do Estado de Rondônia. Estou quase concluindo, senhor presidente. Entendo que o governo precisa negociar com o setor melhores condições de crédito e melhor medida, nesse momento, é alongar o prazo dos financiamentos contratados por micro e pequenas empresas industriais, ampliar e desburocratizar o acesso às linhas de capital de giro, estabelecer com o BNDES, a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, negociações para aumentar o limite de crédito, bem como o limite do cartão do BNDES. O setor já vem usufruindo de vantagens instituídas recentemente pelo governo, como a Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, como a desburocratização administrativa jurídica, a simplificação nos tributos, que é enquadrado no Simples, que é o sistema integrado de pagamento de impostos e contribuições de micro e pequenas empresas e das empresas de pequeno porte, e acesso facilitado às determinadas linhas de crédito. A agricultura familiar e as micro e pequenas empresas já são as principais geradoras de riquezas no comércio no Brasil. Estão avançando na indústria, na produção com valor agregado e precisam ser preservadas nesse momento de estabilidade. O governo precisa preservar a atividade produtiva da indústria, do comércio, da agricultura e dos serviços do Brasil, o que certamente irá contribuir para a rápida retomada do crescimento econômico da forma social, menos onerosa e mais solidária. Este é o nosso grande desafio nesse momento. Fiquei satisfeito com o posicionamento do nosso colega vice-presidente do Banco do Brasil, Osmar Dias, que sinalizou na nossa reunião da Comissão de Agricultura a possibilidade de aumentar a oferta de crédito para os agricultores do nosso estado de Rondônia durante a 4ª edição da Rondônia Rural Show, a nossa feira de negócios, de inovação e tecnologias para o campo, que ocorrerá de 27 a 30 de maio na cidade de Ji-Paraná. Nosso desejo é que a parceria entre os governos federal e o estadual com as financeiras seja mantido para que possamos oferecer um crédito bom para os nossos agricultores. Considerando que tivemos uma movimentação de 200 milhões de reais no ano passado, somente do crédito contratado pelo Banco do Brasil. A expectativa é que tenhamos pelo menos 320 milhões de reais esse ano para oferecer aos agricultores de Rondônia durante a feira,
com juros subsidiados e boas condições de carência e prazos de pagamento. Esta é a nossa contribuição e também os nossos pedidos para que a gente possa enfrentar esse momento importante do Brasil, a consolidação da nossa economia e da democracia brasileira. Muito obrigado, senhora presidente. Cumprimento, senador.